Vamos aproveitar este sol aqui entrando na minha sala para falar de um assunto muito importante. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário para você ir lá no Instagram e ver do que se trata. É um áudio onde uma moça que eu realmente não sei quem é, não a conheço, onde ela fala que mulher tem sim que fazer sexo com o marido mesmo sem vontade. Aí vocês vão ouvir lá todas as asneiras que ela tá falando. Por que eu tô falando asneira? Porque ela não sabe o que ela tá falando. A gente acha que seria... É bom que fosse, né? Bom que fosse simples assim. Eu não tô com vontade de fazer comida, aí eu vou lá e faço de qualquer jeito, coloco mais sal, coloco pouco sal, deixo queimar o arroz porque eu não tô com vontade, e aí as pessoas comem como se nada tivesse acontecido. Não. Se tiver com muito sal, elas não vão conseguir comer. Se tiver com pouco sal, vão falar essa comida tá sem gosto. Se tiver queimada, não vão conseguir comer também. Se tiver crua, também não vão conseguir comer. O que eu quero que você entenda com isso? Que tudo que você faz na sua vida tem consequências. E no caso do sexo sem vontade, mesmo com consentimento, gera situações aí bem ruins para vocês que fazem isso. Então vamos partir do princípio biológico. Se existe um ponto onde tanto o homem quanto a mulher podem sentir prazer, isso tem um porquê. Porque se não fosse bom, não faríamos. Se não fizéssemos, não perpetuaríamos a espécie. Então, biologicamente falando, a gente precisa de uma preparação do corpo para o ato sexual em si. Primeiro que o que se faz aqui na sociedade, nessa sociedade moderna, não está nem perto do que é sexo. Sexo de verdade, ele leva mais de 1 hora, 2, 3 horas. O sexo tântrico tá aí para provar isso. É uma coisa de química, de carinho, de massagem, de toque, de desejo, de entrega, de espera, de despertar um corpo. O que se faz aí de um homem subir numa mulher e isso para mim não é sexo. Isso é um coito bem mal feito, tá? Para mim é isso. Mas assim, vamos lá. Biologicamente falando, para que serve o sexo? Para procriar. Por que é bom? Porque se não fosse, não procriaríamos. Ponto. Então, quando um homem e uma mulher se encontram, existe um desejo. Para o homem é diferente da mulher, porque a própria criação do homem já molda ele para estar pronto. A maioria dos homens, né, olha para uma mulher, se ele tá com o psicológico dele legal, ele já tá pronto para o sexo. A mulher não. A mulher precisa de um estímulo diferenciado para preparar o corpo. Ai, Sil, como assim preparar o corpo? Preparar o corpo. O cérebro precisa entender que aquela pessoa olhou para uma outra pessoa ou ela teve algum estímulo no corpo dela e que vai rolar alguma coisa. Se vai rolar alguma coisa, ele precisa preparar o terreno. Por quê? Quando a gente vai plantar alguma coisa na terra, por exemplo, a gente não tem que preparar o terreno, colocar adubo, fazer o buraco, vamos plantar a mandioca na terra, você não pode jogar ela em cima da terra, ela vai morrer. Se você tentar enfiar ela na terra seca, não entra, né? Então você precisa preparar a terra. É a mesma coisa o corpo da mulher para receber o membro masculino. Então, a nossa vagina, ela não é tão extensa do tamanho de muitos pênis que tem por aí. Ela não é tão comprida. Vamos falar uma linguagem para vocês entenderem. O canal, a vagina, ela não é tão comprida. O corpo entende que vai acontecer alguma coisa lá embaixo. Com a excitação, ele manda sangue para o local para que o clitóris fique inchado, da mesma forma que faz com o pênis. A mulher sinta desejo. O útero que tá assim, ele faz isso daqui, ele é como se ele subisse para poder caber lá dentro o pênis. Essa é a linguagem. E aí existe a lubrificação. Então as glândulas de Bartholin, as glândulas de Skinner, elas começam a liberar a lubrificação ali no canal vaginal e a mulher está apta, quando ela está naquele máximo ali de desejo, ela recebe o pênis. A maioria das mulheres estimulam ali
o clitóris e vão ter um orgasmo, mais de 1, 3 orgasmos, aí depende. Então vocês entenderam que precisa toda uma preparação, uma preliminar, que pode ser também com sexo oral, que pode ser com beijos, que pode ser com a língua, toque no corpo, dedo que entra, dedo que sai, enfim, a gente sabe como que é isso. E aí eu pergunto, quando a mulher não tá com vontade, será que rola todos esses paranauê aí pro corpo se preparar e ela poder ter um orgasmo? Me fala. Acredito que não, né? Então, o que vai acontecer? Se não houve o estímulo, se o cérebro não recebeu aquele comando, que é o desejo, que é a excitação, para preparar as partes lá embaixo para receber o membro, o que acontece? Não tem lubrificação. Vai ser difícil a penetração. A vagina vai contrair, porque aquilo ali é como se estivesse entrando alguma coisa contra a vontade, então ela contrai, ela vai fechar, ela vai querer fechar. O útero não subiu, ou seja, muitas vezes a mulher sente dor, não sabe por quê, tem um tipo de cólica depois do ato sexual e ela fala assim, eu sinto dor durante o sexo. É isso, meu amor, possivelmente você está fazendo sexo por obrigação. E aí, aquilo que era para ser uma troca, né, uma troca, uma coisa mútua, onde os dois se satisfizessem, onde os dois sentem desejo, acaba sendo uma mulher servindo de objeto para o homem sentir prazer, como a linda moça fala, né? Qual o problema? Você não pode ser tão egoísta a ponto de não querer dar prazer ao seu marido. Então não é só uma coisa de orgulho. Ah, eu sou orgulhosa. Eu não vou fazer quando eu não quero. Primeiro que a gente nem sempre tá com vontade de fazer sexo. Claro que não. O homem às vezes também não. Só que por falta de se conhecerem, os dois ficam achando que é uma obrigação e nunca poderia ter passado pela cabeça do ser humano que sexo é obrigação. Não é, mas nós temos isso inconscientemente dentro de nós, de que eu sou obrigada a dar para ele. E ele pensa, eu sou obrigada a comer ela. Senão ela vai dar para outro, senão ele vai dar para outro. Se eu não cumprir meu papel, vai achar que eu sou gay, vai achar que eu não dou conta. Esse machismo é horrível. E pior que muitas mulheres, nesse caso, também se tornam... tem um tipo de machismo dentro delas. Eu não sei se existe machismo feminino, acho que não. Mas ela também tem um tipo de preconceito em relação a isso. Porque se o marido não tá afim e ela também não tá afim, ao invés dos dois pegar e comer uma pipoca, assistir um filme e andar de pé descalço na grama e passear no parque, fazer outra coisa, fica aquela coisa na cabeça. Meu marido não me procura mais, mas ela nem quer. Ela não tá com vontade, mas ela tá preocupada porque ele não procura mais. Ele não tá com vontade, mas ele pensa, eu tenho que dar conta lá porque senão ela vai achar que eu tenho outra. Então é a falta de diálogo que faz com que pessoas, tipo essa moça aí, tenham esse pensamento retrógrado, esse pensamento... Gente, tem que falar aqui, né? Esse pensamento que vem de veias religiosas, sabe? É disso, é obrigação da mulher cumprir o seu papel. Só que tem um ponto aqui. A mulher, mesmo não estando preparada, mesmo não tendo vontade, ela taca lá um lubrificante e ela manda ver. E o homem, se o homem não tiver com vontade, ele não funciona. E aí a gente reclama pra quem? A gente vai no Procon? A gente pede devolução? Porque se o homem não funciona, não tem o que a gente fazer. Se a gente não tá afim, ele consegue meter. E aí a gente fica onde nessa parte toda aí? Nisso tudo. Mulheres, quando vocês fazem alguma coisa contra a vontade de vocês, prestem atenção porque é isso mesmo. É isso que eu vou falar aqui. Quando vocês não querem e vocês permitem, é um tipo de estupro. O cérebro entende isso. E aí a energia do teu corpo fica totalmente negativa. Você se sente usada, você se sente mal, você se sente uma criatura horrível. Aí você quer tomar banho, aí você tem vontade de chorar, aí você não sente fome, aí você não consegue dormir, porque daí você fica ali, sabe, pensando naquilo que você queria que fosse diferente. Isso tudo gera uma energia muito negativa para cima do seu corpo. E aí o seu corpo vai adoecer. Quantas mulheres aí têm candidíase, vaginose, infecção urinária de recorrência? Vocês vão lá no médico, tomam o antifúngico, toma azitromicina, um antibiótico, toma amoxicilina,
para outra coisa lá, que eu acho que é para infecção urinária. E aí você se mata todo o teu sistema digestivo, ele mata todas as bactérias boas do teu intestino, aí depois você vai estar com problema no intestino. Mas você está curando a causa? Você tentou investigar por que isso acontece? Eu vou te contar, então. Então, o que acontece? Você não tem vontade, não deseja mais o seu marido, talvez você esteja estressada, talvez esteja cansada, talvez não saiba como encontrar o seu ponto de prazer e você simplesmente não quer fazer aquilo. Aí você vai e faz. E aí o corpo se sente mal. E vocês sabem que a função do cérebro é só manter o organismo vivo para procriar, né? Então o cérebro, a função dele, ele vai fazer de tudo para te manter vivo. Quando ele percebe que tem alguma coisa que está fazendo mal, muito mal, ele começa a prestar atenção. É uma metáfora, tá, gente? Mas existe um sistema de alerta. Então, de repente, você tá com uma candidíase, tá com fungo lá, e aí você chega pro marido toda feliz e fala assim, olha aqui, ó, 7 dias, não podemos fazer nada, estou com fungo. E aí você fica feliz, aí o cérebro, opa, aconteceu alguma coisa aqui, melhorou a energia dela. Ele relaciona. Tem um bagulho lá embaixo que deixou ela assim. E aí, cura. Aí você vai lá, faz de novo contra a vontade. O que o cérebro faz? Ele vai dar um jeito de que você tenha de novo aquilo, recorrência, para você se sentir bem. Então, a doença faz você se sentir bem. Igual eu falo sobre as doenças lá na internet. Que as pessoas ficam postando doença, recebem um monte de elogio, um monte de não sei o que, ela se sente bem. Eu tenho a doença, as pessoas me bajulam, eu me sinto bem. Quando a doença sara, eu não me sinto bem, porque parou a bajulação. E aí, opa, não tá se sentindo bem. Então, o cérebro, ele não entende que a doença pode matar. Ele entende energia, positivo, negativo, frequência, eu preciso, opa, por que eu tenho que fazer aqui? Por isso que tem pessoas que comem demais. Porque o cérebro entendeu que todo aquele acúmulo de gordura é uma maneira de manter uma reserva energética naquele organismo para que ele não morra. Ele não entende que a gordura faz mal e ele precisa eliminar. Ele entende que aquela pessoa, ele já acostumou que aquilo ali mantém o organismo vivo. Quando você tenta emagrecer, ele manda sintoma de fome, porque tirando aquelas reservas dali, principalmente se for rápido, por isso que dieta não funciona, se for tirando aquelas reservas dali, opa, vai entrar em colapso. E aí ele manda o sinal de fome. Então, assim, gente, nós somos um organismo complexo, que se a gente souber controlar ele ou identificar os sinais que ele nos dá, a gente vai viver 100 anos com saúde, alimentando o corpo porque ele precisa ser alimentado. Mas voltando aqui à questão de fazer sexo por obrigação, eu quero que vocês tenham coragem de escrever aqui se isso é bom. Se isso é bom. Agora vamos lá. Se você nunca fez sexo por obrigação? Não, por obrigação não. Eu já fiz sexo sem chegar no orgasmo há muito tempo e não me senti mal com aquilo, porque eu não fui obrigada. Eu quis fazer aquilo e estava tudo bem para mim. E eu senti muito prazer em dar prazer. E estava tudo certo. E no outro dia foi incrível e aí eu fiz o que eu não fiz no dia anterior e tive vários orgasmos e foi maravilhoso. Tá tudo certo. Agora, eu só quero dormir. Meu marido tá me enchendo o saco, falando pra mim que eu tenho que dar pra ele, senão ele vai arrumar outra e eu fico puta. E aí eu abro as pernas, ele mete e eu só fico falando, vai demorar? Vai demorar? Falta muito? E fico lá me remexendo? Ou pior, fico gemendo, fingindo que tá bom e finjo que senti alguma coisa para que ele termine mais rápido. Isso aí é horrível. Agora vamos falar do marido. Os homens, normalmente, eles sabem se a mulher tá desejando fazer aquilo ou não. Se ele sabe que você não tá afim e ele mesmo assim quer, ele está te violentando. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Se você tá casada com um homem que fala pra você, é sua obrigação dar pra mim, e ele vai lá e não se importa com você, não tenta te tocar, não tenta te estimular, não tenta conversar com você, mesmo sabendo que você tá cansada, que você quer dormir, ele mesmo assim insiste, e ele sabe que você não tá sentindo nada, e não se importa com isso, ele está te violentando. É estupro, tá? É estupro. Porque está sendo contra a sua vontade. Você apenas está, como é que a gente fala, né? Se
se o estupro é inevitável, relaxe e goze. Tem uma frase estúpida que falam isso, né? Só que nesse caso aqui, você só tá permitindo, porque você não tá gozando. Você não tá conseguindo fazer isso. E aí, mais uma coisa ainda. Por que que as mulheres não têm desejo sexual? Por que que as mulheres não têm vontade? E acho que mais de 80% faz esse negócio que essa moça falou. Por quê? Fica ouvindo essas coisas aí na internet e aí olha pra vida e fala, ah lá, ó, ela tá falando que tá tudo bem, então tá tudo bem. Não, é porque vocês não conhecem o próprio corpo, porque vocês não sabem como sentir prazer, porque vocês têm vergonha de si mesma, porque vocês têm vergonha de falar pro parceiro de vocês o que vocês gostam na cama, se é que sabem disso, porque vocês têm medo de dizer não, hoje eu não tô afim, fica no seu canto aí. Vocês têm medo de se posicionar, de se impor, porque acham que se fizer isso vão estar perdendo o alecrim dourado, o embuste com o pinto de ouro. Então, minhas queridas, se vocês estão em relacionamentos onde vocês estão fazendo isso porque o parceiro de vocês não sabe entender o que se passa dentro de você, você não tem abertura para conversar com este ser humano, eu acho que vocês estão no lugar errado. Ou então vocês têm que mudar essa visão. Vai lá comprar uns brinquedinhos e quando ele falar vem aqui, você já chega junto e fala tamo aqui e vamos se divertir. O que tá faltando nos casamentos é isso. Diversão. Sabe, se divertir, dar risada, falar o que gosta. Deita aí que hoje quem vai comandar essa bagaça aqui sou eu, meu bem. E ó, e se precisar sim, lubrificante, se precisar um estimulador, vai lá. Se precisar pôr vela, vai lá, uma lingerie. E ó, se precisar, eu não gosto muito, mas se vocês gostam de vez em quando deixar os filhos em casa e sair, ou vá transar no meio do mato, dentro do carro, ou vá para um motel, ou vá para um hotel. Faça alguma coisa. Só que tem que entender que qualidade vale muito mais do que quantidade, entenderam? Então parem com essa besteira de ficar ouvindo essas pseudo-pastoras aí na internet, essas pseudo-apóstolas aí na internet, que não sabem nem o que estão falando da vida, que não usam nem para a vida delas essas coisas, e vão cuidar da vida de vocês. Não existe pecado no sexo. Dentro do Guia do Despertar, tá muito claro as sombras do ego. E a gente fala muito sobre a luxúria, o que é a luxúria. Não pode ser pecado algo que faz um outro ser humano. Isso é coisa religiosa. Nunca sexo foi pecado, porque pecado é algo que você faz e que volta para você de acordo com o que você fez. Então, eu faço alguma coisa errada, eu vou colher isso. Não tem ninguém fora te julgando. Por exemplo, se você vai lá e você faz sexo com prazer, com vontade, com uma pessoa legal e de repente você fica grávida, é sua responsabilidade. Não é castigo divino. Não que gravidez seja castigo, pode ser uma doença também, digamos assim. Você pegou lá uma doença porque transou sem preservativo. Aí é responsabilidade sua, não tem ninguém do lado de fora julgando se você tá certo ou se tá errado. Então, meus amores, pega agora, vai lá tomar um banho e aproveita para conhecer o seu corpo, tá? Toca no seu corpo, sente prazer. Quando o seu marido fala assim, amor, hoje eu quero, se é que ele fala assim, né? Porque se falasse assim, até eu me derretia toda, né? Mas o problema é que só olha e fala assim, já vai tacando a mão e puxando a mulher e usa como uma boneca inflável. Mas quando você sabe que você também tá afim ali, cria um clima, sabe? Se entrega mesmo, manda ver no oral, pergunta pra ele, como é que você gosta? Me ensina, eu não sei. Eu sei que os homens gostam, você gosta como? Eu gosto assim, e aí você fala. Tem que haver esse diálogo, gente, tem que haver essa entrega, senão vocês vão viver doente e vão morrer frustradas por nunca ter vivido de verdade. Por isso que vocês precisam urgente entrar para o Guia do Despertar, porque lá vocês vão despertar dessa vida medíocre que vocês têm até hoje. Agora vá lá no Instagram, veja lá o negócio que eu coloquei, eu não vou colocar aqui, porque até quem me mandou o negócio lá já estava com a cara da mulher borrada. Vai lá no meu feed e acha o vídeo lá dessa mulher falando essas asneiras. Depois você volta aqui e deixa os comentários me dizendo o que você achou daquilo. Tá? O que você achou daquilo? Porque vocês não acreditam.
Mas depois me mandaram um link de uma outra postagem que tava esse mesmo vídeo, porque daí as coisas se espalham, na internet as coisas se espalham. E eu fiquei abismada com os comentários das mulheres. As mulheres dizendo, é isso mesmo, as mulheres são egoístas. Qual o problema? O meu marido trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele precisa relaxar. Nossa, e bem assim, essas mulheres que ficam falando que só faz quando tem vontade, por isso que estão solteira, porque não sabem agradar marido, por isso que o marido trai. Olha o absurdo, olha o absurdo. Mas enfim, cada um com os seus cada qual, né? Meu filho fala isso, mãe, cada um com os seus cada qual. Então, você que sabe da sua vida, eu tô aqui falando com você, eu não quero saber do resto do mundo. Cada um faz o que quer, mas eu me sinto na obrigação de vir aqui e te alertar para você não ficar paranoica com essas besteiras, carregando essas crenças ridículas dentro de você. Tá na hora da gente subir de nível, gente. Tá na hora da gente mudar de nível. Tá? Vamos fazer isso, porque não dá mais para viver como se estivéssemos na pré-história, onde o cara arrastava a mulher pelos cabelos. Não dá mais. Nós estamos num nível onde a mulher pode sim se posicionar e dizer direitos iguais. Ela fala assim, que adulto não faz só o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. Adulto não tem que fazer só o que gosta. E daí eu fiquei pensando, mas pro marido não vale? Porque se vale pra mulher, tem que valer pro homem também. Ele também é adulto e ele só não pode fazer só o que ele quer. É engraçado essa fala, é bem contraditória, né? Ela fala assim que nós somos adultos e adulto não pode fazer só o que quer, mas eu vou te dizer, eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que eu quero. E é engraçado que uma mulher escreveu lá no meu comentário o seguinte, mas então se fosse assim, se o cara do ônibus que eu pego lá, o motorista, decidisse não vir, como que ia ficar? Se o cara do supermercado decidisse só fazer o que quer, ele não ia trabalhar. Negativo. Aquelas pessoas entraram em acordo com uma empresa. Se elas estão recebendo para cumprir aquilo. Você é o quê? Uma mercadoria? Você fez um contrato com o seu marido de prestação de serviço? O que ele está te pagando em troca? É tanto absurdo que a gente ouve que a gente percebe que o mundo tá realmente um caos. As pessoas não conseguem mais ter um direcionamento. É um absurdo eu comparar o meu marido com o motorista de ônibus, que tá recebendo para fazer aquilo e trabalha lá porque quer, porque ninguém tá obrigando, porque é só pedir demissão se não gosta e arrumar uma coisa que gostasse de fazer. Simples assim, da mesma forma que se o seu marido não tá satisfeito em só fazer sexo quando você também tiver afim, ele que arrume outra. É simples assim, cada um vai pro seu lado. O que não dá mais é para continuar com essa história de isso é obrigação da mulher. Não é não.